Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Leme Next Move, o podcast da Leme Consultoria que transforma gestão em estratégia e hoje aqui com convidados, assim como nos outros episódios, de altíssimo nível para discutir sobre a geração Z, que não é mais um case de si, e sim o como nós vamos tratar esse assunto, como nós vamos tratar essa geração dentro do mundo do trabalho, que foi totalmente transformado por esse pessoal talentoso que invadiu as empresas e daqui para frente vai assumir cada vez mais posições importantíssimas. Estou aqui com o Rogério Leme, meu amigo e sócio. Rogério, mais uma empreitada, dê um olá pro pessoal aí. Pessoal, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez para a gente fazer essa troca de experiência e vamos deixar aqui reflexões e provocações. E hoje aqui a gente tem duas feras aqui para fazer essas provocações. Vai ser muito legal. Muito bom, obrigado, Rogério. Nath Agostinelli, minha amiga também, profissional de RH. Não vou falar o tempo, né, Nath? Senão a gente começa aqui a escarafunchar isso num nível que não precisa, né? Especialista em cultura organizacional. Nath, por favor, se apresenta para o nosso público. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra muito grande. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou cria da Leme, né? Isso aí. Eu sou psicóloga de formação, fundadora da Ethos, Gestão e Cultura Organizacional. Já tenho alguns anos de RH, talvez um pouco mais de 20, mas tá bom. E é isso aí, pessoal. A gente vai ter uma conversa com certeza muito rica hoje aqui, com muito insight. Tô ansiosa. Muito bom, muito bom. A gente também. Sidney Oliveira, prazer te conhecer pessoalmente. Seja bem-vindo aqui ao Leme Next Move. Se apresenta para o nosso público, por favor. Eu gosto de dizer que é um privilégio ser o único de barba branca aqui. Eu vou te acompanhar nessa. Isso dá um privilégio que a gente começa a olhar o cenário de uma maneira bem diferente. Tem algumas coisas que nós vamos debater aqui, vamos trazer, mas elas já aconteceram antes. Não é a primeira vez. Então tem uma série de coisas que nós vamos bater um papo aqui, justamente falando dos jovens. A gente pode dar o título que a gente quiser, mas passa ano, tem jovem. E tem uma coisa interessante, as gerações classificadas, elas vão envelhecendo, o que é um privilégio, porque a gente fala, vai acontecer com você também. Então já vai um primeiro recado para a geração Z. Vai chegar a tua hora. É isso aí. Você também vai falar da geração alfa, da geração beta, e vai dizer, nossa, tá difícil engajá-los, tá difícil trabalhar com eles não querem saber de nada. Bom, eu já tô avisando uma coisa. Ter um pouco mais de vivência nessa realidade só faz a gente ter uma visão mais ampla e mais longa de fenômenos que são parecidos. Reembalados alguns e, obviamente, com novas tecnologias os outros. Mas o ser humano continua sendo o ser humano. É isso aí. E o Sidney traz uma experiência muito grande, né? Eu me lembro quando eu conheci o Sidney, ele ainda era colunista da UOL, né? Falava sobre as gerações, falava dessa história. Tinha coluna no UOL e na Exame, né? Exatamente, tinha Exame, acho que a gente conversou algumas vezes na Exame. E hoje o Sidney aqui com 15 livros indo para o 16º livro e eu ganhei este aqui hoje, olha aqui. Uau! Ó, dentre tantos outros aqui que o amigo Sidney tem, então é uma honra recebê-los, né? Nath aí já tinha uma experiência, mas trabalhou ali com a gente lá na Leme. E o Sidney, muito obrigado aí de você estar aqui. Eu sou um estudioso dos jovens há muito tempo, tá? Mas a gente vai falar, durante o papo a gente vai desvendando isso. É isso aí. Boa. Bom, eu tenho uma visão curiosa sobre o mundo, assim. Eu falei até num podcast com a Nath, né, que eu não tenho dificuldade nenhuma com a geração Z. Para ser sincero, assim, eu já tive dificuldade com algumas pessoas de alguns arquétipos. Mas, independentemente de geração, assim, eu nunca tive dificuldade. Tenho na minha equipe pessoas talentosíssimas. A gente conhece, né? Inclusive, recentemente promovemos algumas pessoas. E, particularmente, nunca tive dificuldade. Eu ouço as pessoas falarem e, às vezes, eu percebo que a definição passa também por essa questão dos arquétipos, né? Por exemplo, o combativo, o reacionário, o colérico, o sanguíneo... E o divertido, né? E também tem o, que eu vou dar esse apelido aqui para não ficar muito técnico, o preguiçoso, que eu tenho dificuldade de lidar porque sou muito ativo, né?
Agora, pode ser da geração Z, Baby Boomer, Popcorn, o que quiser falar, né? Então, a minha impressão é que, às vezes, a gente acaba empacotando as pessoas dentro de blocos, mas na realidade é isso, é o jovem. Como é que você pega o jovem de hoje, submetido aos estímulos de hoje, e coloca ele dentro da empresa e faz ele se sentir parte daquela história, né? Mas, como existe uma corrente falando sobre as gerações, e como existem estudos acadêmicos, existe uma ciência nisso, eu queria começar com a primeira pergunta, acho que para você, Sidney, que assim, o que distingue, então, a geração Z das demais? Na minha opinião, não tem muita coisa. Mas tem alguma coisa? A ciência diz que tem? Nossa, a ciência parece que tem um estudo assim muito, muito forte. Primeira coisa, eu acho que você já começou a fazer, eu acho que é legal, sempre que a gente puder, tirar os estereótipos. Os arquétipos são bons, mas os estereótipos eles são ruins. Quando a gente fala geração Z, geração Y, geração X, Baby Boomer, ou qualquer nome que a gente queira dar, se a gente tiver uma visão um pouquinho mais ampla, vai descobrir que isso são só nomes. Então, a primeira coisa que eu queria deixar registrado aqui no blog de vocês para com os nomes. Tá chamando Z agora, daqui a pouquinho vão dar um outro nome, vai chamar geração pandemia, sei lá que nome vai dar. A geração Y, ela tá sendo chamada atualmente de millennials, sabe? Então, assim, o nome em si, ele não é muito importante e também não é uma classificação. Tudo que a gente fala, tudo não, mas uma parte muito grande do que a gente fala hoje, atribuindo à geração Z, na verdade é atribuição ao jovem. É jovem, característica de ciclo de vida. Nós temos um ciclo de vida, tá? É do humano, cada um com seus estímulos e com a sua realidade, eu diria, contextual, e cada uma dessas realidades, elas fazem com que o jovem adote um comportamento muito inerente à comunidade que ele está vivendo. Se o jovem é de uma classe social mais privilegiada, provavelmente ele vai ter alguns tipos de comportamentos que você não vai enxergar numa classe menos privilegiada. Ou seja, o contexto diz muito sobre o jovem. Então, a gente está falando de jovem. Jovem, nos seus momentos, tem algumas características que já são milenares. O jovem, ele não tem muito repertório porque ele ainda não construiu repertório. Não tendo repertório, ele é mais ansioso, porque ele não tem repertório para resolver as dificuldades dele. Ele, chegando no mercado, chegando no mundo real e percebendo-se empoderado, ele é questionador, principalmente do que é o passado. Por isso a gente fala, é rebelde, questiona tudo. O jovem em si, ele acabou de sair da primeira infância quando ele não fazia nada, ele era servido. Ele saiu da adolescência quando ele ainda é servido. De repente você põe ele lá e fala, agora alguém vai mandar você fazer. Ele não quer se envolver, ele não quer se engajar, pelo menos leva um tempo até que ele faça o equilíbrio. Então isso é característica de jovem. Não é o Z, não foi o Y, você falou que já é Y, né? Não foi a X, não foi a Baby Boom e não é nenhuma geração. É característica de jovem. À medida que a gente vai passando os nossos ciclos, aí sim a gente vai sendo submetido a algumas realidades. Essas realidades é que a gente pode fazer diferença ou não. Aí entra o que a gente vê da juventude atual. O jovem de hoje, ele tem algumas características que a gente não viu nas demais juventudes, tá? Para a gente falar gerações. O jovem de hoje, ele primeiro tem um cenário de privilégios. Privilégios que eu digo tecnológicos. Então ele tem informação, ele tem tecnologia disponível, ele tem um canal de comunicação online aberto. Então ele tem alguns privilégios. Só que o mundo ficou mais complexo. Então qualquer comparação com na minha época, sabe? Quando a gente fala assim, a comparação de geração você começa falando aí na minha época. Aí você começa a justificar as barbas brancas, né? Então, quando você fala na minha época tinha os desafios da nossa época. Então, quando eu era mais jovem, tinha os desafios naquela época com a tecnologia disponível na época e que, olha que interessante, nós não tínhamos toda a tecnologia que a gente gostaria. O que a gente fez?
A gente promoveu a tecnologia, a gente queria mais tecnologia, a gente promoveu, aí eu vou falar como sociedade de jovens, a nossa insatisfação era tanta que a gente promoveu muitos dos avanços de hoje, a internet, tecnologia, o celular, smartphone, eram desejos que a gente tinha. Não, você via nos Jetsons, os A celulares, gente, cara. então, a gente olhava aquilo e falava, eu quero isso. E isso, de alguma maneira, é como se fosse uma projeção do que a gente gostaria. E tudo bem, a maioria das coisas que hoje o jovem usufrui foram criados pela geração anterior. Tá? Então, sim, a geração dos jovens da década de 80, 90, principalmente, foi uma geração desbravadora sem muita tecnologia. O jovem de hoje tem muita tecnologia. E aí ele começa a ter que desbravar problemas muito mais complexos ou problemas que, quando a gente era mais jovem, a gente não conseguia nem tocar neles. Problemas de ordem social, de ordem cultural, de ordem financeira, de ordem tecnológica. Então, até lidar com a vocalização do seu discurso, né? Do quanto isso se expande, né? Na rede social. Exato. E aí vem uma questão só. Rapidez. Se a gente fizer essa analogia, nós estamos falando de 2 momentos de juventude, década de 80 e década de 90. Se a gente faz esses comparativos que a gente consegue enxergar e olhar para trás nas outras gerações, você vai perceber que todas as gerações tiveram uma dificuldade para resolver e tiveram que criar competências para resolver aquela dificuldade. A questão que fica agora, e aí sim a gente remete para o jovem de hoje, chamado geração Z, geração Alpha e tudo mais, é o jovem de hoje que está chegando, quais são os desafios que ele terá e como é que ele vai resolver esses desafios. O nosso papel é prepará-los para resolver os desafios que ele vai ter. Não é os desafios que nós já superamos. Só que a gente ainda está aqui no jogo. A gente não saiu. A gente está vivendo. Nesse ponto, Sidney, eu concordo com absolutamente tudo que você está falando. Mas nesse ponto, as influências, né? Porque jovem é jovem, criança é criança. Só que você pega a criança de antigamente totalmente... E o que muda na realidade é o meio, são os estímulos que tem ali. Uhum. E o grande desafio que eu vejo hoje é que talvez as nossas empresas não estejam preparadas para absorver isso. E quando eu falei para o Renan... cara, a gente precisa trazer o tema das pessoas, dos jovens, para poder trabalhar para a nossa discussão, porque tinha justamente um impacto na cultura organizacional. E essa conexão, ela é diferente, porque, cara, a juventude, o jovem de hoje... ele tem um pensamento e uma postura diferente. Ele não quer, talvez, todo, entre aspas, não sei se é a melhor forma de falar, sobre o sacrifício. Como é que você vê isso, Nath? Por exemplo, dentro das empresas, os caras... É a mesma coisa? É o mesmo jovem? Ou existe essa diferença? Existem... eles estão preparados? O problema é o jovem que está chegando na empresa ou o problema é a empresa que não está preparada para esse jovem aqui? O que você vê nessa história? Bom, eu vou falar a minha percepção das empresas que eu atendo, que eu já passei. Eu também concordo que jovem sempre foi jovem, mas quando eu olho a minha geração, né, que já não é mais essa geração que está entrando no mercado, uma geração anterior, era uma geração que admirava coisas diferentes do que essa nova geração. Nós também admirávamos coisas diferentes do que a outra geração, mas acho que a tecnologia trouxe muita mudança, né? Trouxe muita informação. Então, a gente sempre falou, por exemplo, uma criança, a gente sempre... O que você vai ser quando crescer, né? As profissões mudaram, as coisas mudaram. Então, meu filho estava preocupado. Meu filho tem 11 anos, eu estava conversando, né, com o Sidney, contando para ele. Meu filho estava preocupado que geração que ele é. Mãe, que geração que eu sou? Como que a geração alfa é? Porque ele na cabeça, como é que eu tenho que me comportar então, né, com esse negócio do estereótipo que a gente falou. Dentro das empresas, é exatamente isso. As empresas, elas não estão preparadas para receber esses jovens. E existe uma diferença muito grande, porque a nossa geração era uma geração que babava com a liderança, né? Então, nossa, eu quero muito ser líder, porque ser líder era uma realização, era sucesso. Essa geração que está entrando no mercado, o que a gente vê é uma geração que já não quer mais ser líder. E aí, quando a gente vai Porque é um problema, é um fardo.
quando a gente vai estudar sobre isso, né, pelo menos os meus estudos a respeito disso, eles acompanharam uma geração anterior que trabalhou tanto que ficou doente, que não tinha tempo para cuidar da família. Não pareceu ser um bom modelo, né? E aí eles entraram no mercado em um outro momento, um momento que é mais flexível, eu posso escolher mais, a gente estava falando disso lá fora, né? Era o sólido e agora é o líquido. Era feito para durar. Então, quando eu crescia, olhando as pessoas que trabalharam 20, 30 anos numa empresa, numa indústria, eu falava, nossa, isso era motivo de sucesso. Era bom profissional, você trabalhou 30 anos numa empresa. Hoje o mercado já não olha assim também. Eles já não olham assim. Então, eu acho que existe os dois lados. Falta informação, educação, que é isso que acho que vocês estão promovendo aqui. De entender que esse jovem tem um monte de coisas boas também. E nós... Acho que a gente fala, né, do quanto a gente precisa ensinar, o quanto a gente tem que, né, as outras gerações... Eu também não esperava um dia falar isso, mas o quanto eu tenho que estar preparada para receber os jovens. Mas, de certa maneira... Chegou a idade, hein, Nath? Chegou, Eita, gente, mais rápido que a gente imaginou. Mas, de certa maneira, é o quanto eles nos ensinam também. O quanto eles são muito mais rápidos. Eu não sei arrumar a TV da minha casa. Meu filho tem 11 anos e eu falo, Davi, arruma aqui pra mim. Ele rapidamente sabe, ele tem competências encontram muito atalhos para as coisas que a gente não saca. Uma criatividade diferente. Não, mas aí tem uma característica. Quando a gente é jovem, a gente tem um senso de censura muito menor. Então, ele mexe no computador lá na TV, legal. porque ele não tem problema se quebrar a TV. Não é ele quem absorve. Na nossa época tinha, viu? Na nossa época tinha. Então, mas tem esse... Então, assim, Cid, eu sou da época do seletor, cara. Ela não sabe o que é seletor. Que eu era o controle remoto. O controle remoto. Exatamente, eu Vai lá, era. moleque, muda de canal, desliga a TV. E se você mudasse rápido, ainda levava a passa-come. Ele não fez? E não saiu com ele na Não pode mão? falar a marca, Exatamente. né? Mas não pode falar a marca, mas tem que falar. Pode falar. Pode, aqui pode. Isso, antena. exatamente. Então, mas tirando as histórias que a gente tem uma coisa que você falou aí que realmente é uma característica agora. O jovem de hoje, ele está super nutrido de informação. Aquele nem quer, ele recebe. A informação, ela prolifera. Isso dá um senso para nós de que ter muita informação, a pessoa está com poder. A pessoa tem uma autoridade porque ela tem informação. Só que mudou a relação de autoridade. A autoridade, até o final do século passado, ela vinha sim da posse de informação. Não é mais o que acontece hoje. A autoridade não vem da posse da informação, vem do uso da informação, porque a informação hoje, você tem qualquer informação que você quiser, da forma que você quiser. E com a IA, nós estamos chegando já no momento onde a IA já está manipulando a informação do jeito que eu quero. Então, eu só tenho que manifestar o desejo. Só aí já seria um perigo. Mas eu queria trazer para a mesa uma outra questão que também faz parte dessa sopa geracional. Há 30 anos atrás, a gente morria com outra idade, não com a idade que hoje se morre. Correto isso? Sim, sim. Aumentou a expectativa de vida. Dá para dizer que há 30 anos atrás, a idade de morte média, pelo menos, no Brasil, estatística, era em torno de 65. Hoje, com alguma facilidade, a gente chega nos 80, é correto dizer? 75, 80. 75, 80, 79 é a expectativa de vida no Brasil atualmente, tá? Mas 80, a gente tem uma sensação. Tem alguns que até falam, não, eu acho que eu vou mais. E vai. Porque a expectativa de vida nos últimos 100 anos vem aumentando significativamente. A gente não tem esse dado aqui, mas tem um dado para você olhar onde quiser. A expectativa de vida no Brasil, no início do século passado, há 100 anos atrás, era 35 anos. Você fala, não, mas tinha gente que vivia... Sim, mas a maioria morria mais cedo. E também tinha muita mortandade infantil. Tá? Então, óbvio que a gente está vivendo uma outra realidade. E aí sim vem o que você colocou. A minha geração foi a geração quero ser líder. Por quê? Porque eu só ascendo quando for líder. A minha geração chegou e falou, seja líder, para vocês. Era um meio de ascensão social. A gente falava, seja líder. Financeira. Seja líder. Olha os líderes. E a gente mostrava.
O que acontece hoje é que, primeiro, vocês estão líderes, e aí agora a gente começa a classificar. Eu estou na geração mais velha, estou na X, você é Y, você é Y, X. você é X também. Então estamos aqui X, tá? Cara, X. 54 Tá aqui, ó. equilibrado, né? Tá bom, não, mas aí que tá. A gente viveu num período onde a gente estimulou vocês a serem líderes, falando, olha como eu estou. Só teve um detalhe. A gente não saiu do jogo como saíram na nossa época. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, 25, o líder de 54, 55, ele não estava atuando. Ele já estava... A maioria, lógico que tem gente, sempre tem exceções, mas quando a gente fala da maioria, a maioria das pessoas estavam se descompatibilizando dos 54, 60 anos. Olha lá, né? Era um exagero alguém falar que com 60 anos ainda está trabalhando. É quase assim. Por quê? Era isso na minha época. Então significa o quê? Que com 25, 30 anos eu já tinha que estar pronto para suceder esse profissional. Hoje o que nós estamos vendo? Profissional com 60, 70 anos está mandando ver como jovem o tempo todo. E está mandando ver e está assim, tá ok. Profissional independente de sexo, ele ainda está no jogo. E aí criou um paradoxo dentro das empresas. Por quê? O profissional mais veterano, ele tem um índice de assertividade com o que é estabelecido maior do que o jovem, tudo bem? Mas ele tem uma lentidão no que é novo que o jovem tem. Seria ótimo promover um encontro, seria perfeito se a gente começa. Mas na prática o que acaba acontecendo? Conflito. O conflito, a competição, ele não quer... E aí tem os estereótipos. Por isso que a gente, quando fala de geração, a gente tem que colocar um elemento adicional que não fazia parte da sopa geracional até agora. Nós estamos falando hoje de jovens da geração Y chegando à diretoria das empresas. E eles chegam ainda frágeis. Por quê? Eles não levaram tudo o que precisou para forjar, para chegar à diretoria. Mas ele tem que chegar na diretoria. Alguém tem que ocupar aquela cadeira. Alguém tem que ocupar, porque as empresas estão mais dinâmicas, estão crescendo. E a complexidade hoje de ser diretor numa empresa, você sabe disso, a complexidade mudou muito. Antigamente o diretor ficava na sala dele, ele era meio que o reinado dele, ele tinha um monte de funcionários. Hoje, se a pessoa assumir o diretor e não estiver no campo... E outra coisa, liderando com WhatsApp, porque liderar com WhatsApp, esse é um desafio tecnológico. No passado, a gente não liderava com WhatsApp. A gente mandava bilhetinho. CI. E assim, tinha o delay. Mandei. Amanhã ele recebe, depois da manhã. Você tinha um delay que era possível para amadurecer as coisas, para digerir a decisão. Às vezes você tomava uma decisão e, na sequência, você falou, puxa, não era, mas... Amanhã chega lá, deixa eu resolver aqui. Você só falava no telefone no que era emergência. Hoje, você toma uma decisão, mas não dá 2 segundos, já está disseminado. Já está disseminado. E mais, as pessoas guardam o histórico. Antes, não, eu não falei isso não. Falou sim, não falou sim. A pessoa guardou o histórico. Então, você percebe que tornou-se o ato de liderar um tanto mais complexo. Detalhe, quem está liderando agora é a geração millennials, né? Eles estão chegando nas posições, o que cria um problema, porque você tem veteranos, millennials e os jovens. Nós estamos falando de 3 gerações muito atuantes. Não estou nem entrando no mérito das que estão chegando mais novinhos, com menos de 20 anos, e nem da turma com mais de 70 que ainda está dentro das empresas. Quer dizer, seriam 5 Até por força gerações. de necessidade mesmo, né? Sim. Porque o sistema previdenciário também não Porque supre tudo. Não tem quem suporte aquilo. Ninguém quer. Aí vem um pouco o que ela colocou. Não tem quem queira aquela posição. Eu não quero, não. Mas você não pensa em... Não é. A minha ambição é outra. Qual a tua ambição? A minha ambição é ser... É qualidade de vida. Minha ambição é morar numa casa legal e poder viajar todo ano. Quer dizer, mudou-se a relação da pessoa com a geração de valor. Não vou nem falar trabalho. A forma de gerar valor alterou muito. E assim, eu diria que da pandemia para cá, isso ficou ainda mais exponenciado. Mudou-se a forma de gerar valor. E outra coisa, eu não preciso gerar valor sempre da mesma maneira. Eu posso gerar valor de um jeito aqui agora, depois eu gero ali, depois eu gero... Ou seja, a gente está no multitrabalho, no multiatividade. Ninguém mais é uma coisa só.
Todo mundo é 6, 7 ocupações de um modo geral. E outra coisa, se eu quiser abrir mão dessa ocupação, eu abro. Rapidinho. Quer dizer, virou tudo muito desprendido líquido, porque- mas é superficial e rasteiro. É porque eu uso até o exemplo do trabalho, né? Quando antigamente ia procurar emprego, você pegava páginas amarelas lá, não era? O amarelinho, procurava, recortava aquela oportunidade, xerocava um monte de currículo. Então, a relação do valor ao trabalho também era diferente. E aí, é a minha percepção, quando eu comecei a trabalhar com RH, ainda era bastante... Não existia currículo Era tudo digital. Era tudo mato. Datilografado. Ou ficho. E aí, assim, a gente recebia um bolo, assim, de currículo. E aí você ia... Eu tinha até uma pomadinha, né? Pra ir trocando os currículos e tal, e escrevendo. Você não parece a idade que você está falando, porque você está falando de uma idade muito, mas muito Em longe. 2004 eu comecei a trabalhar. Então, se você pegar só a época nossa, nós estamos falando de 25 anos nesse século. É. E muito disso já era velho há 20 anos atrás. Então, Eu comecei no RH, eu comecei a trabalhar em áreas operacionais, que são áreas que não, demoram é claro, a mais a tecnologia entrar. chega, claro, claro. E aí era papel, era tudo Sim. papel. Mas eu me lembro do meu pai, da minha mãe, da minha família recortando. Eu passava a canetinha Recortei muito e tal. também anúncio de vaga. E aí você pega uma geração que reclama porque tem que acessar uma plataforma e responder 3 perguntas. E diz assim... e aí a minha visão, Não vem né? pré-preenchido? Mas eu tenho que ficar respondendo. E aí eu falo, poxa, não tem certo ou errado, mas olha como as coisas mudaram. Porque quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, comecei a trabalhar cedo também, né? E eu cobrava cheque sem fundo, uma coisa que já não existe mais também. Então, quando eu fui convidada para trabalhar... Dependendo da geração, se você mostrar dinheiro, ele nem Não isso conhece. sabe o que é. Pois é. Dinheiro que eu tô falando, sabe? Físico. Aquela- Sei. Ele não sabe o que Eu é, não é, ele não sabe o que é, não tem correlação nenhuma. Não, aí é ridículo, porque a gente fala, cara, o que Percebe como aconteceu? mudou? E aí a pessoa reclama. E eu escrevi isso no Instagram outro dia, e no LinkedIn, e eu fui apedrejada, que eu falei, poxa, mas estão reclamando porque tem que responder 3 ou 4 perguntas numa plataforma, mas você está sentado na sua casa. Você pode se candidatar a 15, 20, 30 vagas por minuto. Sabe? Isso não é muito legal, porque a gente tinha que sair entregando currículo na rua. Mas aí é a comparação. Mas aí tem uma coisa que está acontecendo com essa supernutrição de informação. As coisas que tinham valor, eu nem imagino como é isso dentro de uma cultura organizacional. Mas atribuir valor às coisas está se tornando banal. Eu vou dar um exemplo que para mim é mais bizarro. O foguete deu ré. Tô errado? Todo Não, mundo deu ré. sabe. O foguete deu ré. Quem fala disso? Você vê os jovens de hoje, legal. Assim, virou banal uma conquista. E a gente está falando disso. Quer dizer, de repente, nem a conquista mais Não é. funciona. Ou seja, o jovem perde a capacidade de identificar o que é valor. O valor, muitas vezes, ele fala, não, eu quero ser feliz. Tá, e o que é para você feliz? Só deixa eu entrar aqui, né, para fazer a seguinte reflexão, uma coisa que estava aqui me coçando até dizer chega. Cara, de certa forma, a gente tem um fato. De certa forma, uma reclamação da geração. E sempre existiu, mas assim, existe algum problema aqui dessa aceitação. Porque o jovem isso, ele não é isso e tal. Só que a gente esquece que a geração que reclama, na realidade, foi quem formou os filhos. Assim, os nossos filhos são assim. E que, portanto, proveu esse conforto, né? Exatamente. E esse padrão de referência, então, assim, então, entre aspas, existe uma... É claro que a gente está para cada vez mais evoluir, mas a gente vem provendo isso. E, de fato, na realidade, essa geração, ela não quer algumas coisas, como o Nath comentou, né? Só que também não tem a experiência. E aí é onde eu entendo que a gente deveria ter uma forma
de se apropriar dos quilômetros rodados do outro. Porque o que falta muitas vezes para o jovem, na realidade, são os quilômetros rodados. Os quilômetros rodados é que vão dar a forma de enxergar, do outro enxergar. Aqui há pouco você citou o Cortella, e sempre quando eu falo dessa história, eu lembro, o Cortella ali conta, ou contava nas palestras dele, o caso da filha dele, que é da área jurídica, né? E aí eu não sei, das primeiras defesas, eu não sei se era STJ ou STF, dos grandões ali, e ela com, né, tremendo ali, porque ia falar com dos grandões lá, ligou pro pai e falou assim: pai, o que eu faço para ter a segurança como você tem e tal? E ele, né, simples, espere 27 anos, você tá entendendo? Que são quilômetros rodados. Bom, então o fato é, a gente reclama da juventude que está ali, a juventude não quer algumas coisas que deveriam querer, né? Vamos juntar agora as peças, né? Mas fomos nós que preparamos e a gente tem quilômetros rodados. Cara, o que emenda tudo isso aí? Porque esses caras estão nas nossas empresas. E assim, ou a gente arregaça as mangas e vamos fazer alguma coisa para mudar, ou vamos sentar, vamos ficar reclamando. E eu acho que é o ponto que a gente tem que virar e falar assim, cara, o que a gente, de recursos humanos, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que falar para o empresário enxergar da necessidade desse processo de mudança, para a gente não ficar, entre aspas, reclamando, né? E aí entra um ponto aqui que eu queria colocar. E eu acho que tem muito a ver, Sidney, com os temas que você trabalha aí nos seus livros, como o protagonismo, né? Que você tem um livro que fala disso, e do processo de mentoria. Porque eu acho que a mentoria, na realidade, é o que vai fazer com que o jovem adquira os quilômetros rodados mais rapidamente, né? Pegando, entre aspas, se apropriando da experiência do outro. Nath, você acha que isso é um caminho para, quando a gente fala da cultura organizacional, de como trazer esse jovem aqui para a cultura organizacional? Aí, Sidney, complementa aí aquilo que você acha aí, já que porque fazer o jovem agir em determinadas ações, né? Não é esse o ponto que está faltando? Como que você vê essa história? Eu acho que assim, cultura no meio de tudo isso o que a gente é. Cultura é aquilo que a gente é. Como é que para onde a nossa empresa está indo? Então, eu me lembro que das outras, da minha época, né? Eu não pensava, para onde que essa empresa está indo? Eu não pensava, perdão, quais são os valores dessa empresa? Eu não pensava nisso. Eu só decorava missão, visão e valores de verdade, quando passava auditoria, né? Hoje, quando eu faço uma entrevista, a primeira coisa que as pessoas perguntam é como é a cultura da sua empresa. Eles entrevistam a gente também, né? Como é que é a cultura da sua empresa? Então, nós, enquanto empresários, e o nosso trabalho de cultura é muito, muito trazer clareza sobre quem nós somos, para onde a gente está indo. Perdão. Porque, no fim das contas, todo mundo, quando escuta uma mensagem, né? E tô falando aqui no lado do time, como é que isso é bom para mim? Porque eu posso comunicar o que for. Ele tá pensando, o que isso vai ser bom para minha vida, para minha carreira, para o meu dia a dia, né? Não é uma relação mais de troca como era antes, de comando-controle. É uma relação que é muito mais ligada em propósito. Então, quando a gente fala sobre cultura, é olhar para a empresa e entender quem nós somos, qual é o nosso biotipo, né? Como eu falo, qual é o desenho de biotipo, e eu preciso entender quem eu sou, ter clareza, consciência, para onde que eu vou, quais são os valores, e nos valores, a gente já teve até um papo sobre isso. Não tenta falar que eu sou comprometimento é um dos nossos valores aqui. Não é isso. Quais são os comportamentos que evidenciam o comprometimento para a gente? Então, eu acho que esse é o ponto. Por isso que a gente tem falado tanto sobre cultura, todo mundo fala tanto sobre cultura, mas pouca gente sabe trabalhar a cultura da maneira correta. Porque cultura, não dá para a gente fazer estratégia da empresa em todos os sentidos sem olhar para a cultura. Não dá para a gente atrair as pessoas certas, porque você foca em um profissional que
tenha competências técnicas ou até competências comportamentais, mas não olha fit cultural. Não adianta, não vai ficar insustentável. Então, eu trabalhei em startup, em empresa que era extremamente jovem, e que é uma empresa de sucesso, a empresa cresceu, foi de 20 para 300 pessoas em 2 anos. Como é que a gente fez, então? Eles são preguiçosos? Claro que não. Mas a gente tinha um propósito muito claro, e esse propósito é que atraiu pessoas que olhavam para aquilo que fazia sentido para ela. Agora você mexeu num ponto que eu queria comentar. Eu estava esperando o gancho para isso. Não só pela minha experiência com jovens, porque temos hoje na nossa equipe pessoas formadas em universidades federais, com oportunidade de emprego em muitas empresas boas no Brasil, não só a Leme, e que escolheram estar lá com a gente, né? E quando eu converso com essas pessoas, eu tenho um colaborador com 22 anos, com bolsa de mestrado na Itália, fazendo agora, sabe? Então, assim, pessoas muito fora da curva mesmo, né? Por que você está na Leme? E aí, as pessoas, elas tentam decodificar e dar nome para aquilo que elas estão sentindo, como uma forma de racionalizar e explicar para si mesmo, antes de transformar, né, aquilo num pacote em que eu consiga compreender, né? Uhum. E normalmente vem assim, olha, aqui os rituais são claros, aqui eu entendo onde eu posso chegar e eu decido fazer parte de um time que tem um molde. Esse molde é a cultura. Uhum. Quando eu vou ver a cultura da Leme, a gente tem uma cultura de independência, a gente tem uma cultura de flexibilidade, a gente tem uma cultura de respeito à identidade humana. Nós temos lá pessoas lá de todos os gêneros, sempre todo mundo se engajou, se envolveu. E isso a gente nem percebe, Rogério, quanto é o valor que tem para as pessoas, né? Por exemplo, vocês querem ver uma coisa? A gente fez uma pesquisa junto com a Swile, perguntando para diferentes gerações, assim, se carreira era um elemento importante. Carreira é um elemento importante para você? Desde pessoas com 18 anos até pessoas com 70 anos, respondendo que ao longo de todo o trajeto, a carreira é importante. Uhum. Não só pelo crescimento financeiro, mas por perceber progresso dentro de um ambiente em que você decidiu fazer parte. O problema é que muitas vezes as empresas, elas acabam expurgando as pessoas pela própria falta de identificação da sua tradição, dos seus elementos culturais, dos seus rituais, e não coloca as pessoas numa lógica de funcionamento que pareça fazer sentido para aquele indivíduo. Posso falar uma coisa meio impopular? É melhor que os indivíduos que não se sentem parte daquela empresa saiam. É lógico. Nós não temos que reter ninguém. É isso aí. Só tem que ficar quem faz sentido. O problema é quando a pessoa faz sentido e a empresa não sabe capturar. Então, por exemplo, carreira é importante? É importante que as pessoas enxerguem hoje e sempre, porque nós temos a nossa ambição e a nossa vaidade. Avaliação de desempenho é importante? Ela é importante não só pelo instrumento de entrar e responder uma série de questionários, mas porque aquilo faz você se deparar com... De frente ao que estão esperando você fala assim, caramba, será que eu gabarito isso aqui? E aí teu líder fala com você, olha, nisso aqui você vai bem, nisso aqui você não vai bem. Ter um pacote de benefícios é importante, mas ainda é uma necessidade básica. Ou seja, são vários os sinalizadores para a empresa. Então, o jovem, ele quer estar na empresa, mas ele quer encontrar uma empresa que converse também com quem ele é. Uhum. E é nisso que eu acho que, muitas vezes, já puxando para esse ambiente de negócio, a gente é muito infeliz. A gente compra, muitas vezes, discursos que nós não conseguimos defender. Por exemplo, cara, Conar, 2007, 2008, o fim do plano de cargos e salários. O fim, o que você vai pôr no lugar? Bala Juquinha? Você vai receber o quê? Não Um existe abraço? mais bala Juquinha. Posso Bala dar soft? Bala também não existe. Também não existe. Posso dar um exemplo de uma coisa? Talvez, acho que eu nunca falei pro Rogério, mas eu vou aproveitar esse momento para isso. Sempre foi muito mais sobre o que a gente faz do que o que a gente fala. Sempre foi. Só que isso está mais consciente. E quando eu trabalhava na Leme, eu me lembro... acho que no começo... Eu não me lembro exatamente a época, mas teve uma reunião que a gente não atingiu uma meta. E aí, o Rogério fez essa reunião com a empresa inteira. Ele não vai lembrar disso faz tempo, mas me marcou muito. Ih, rapaz, quando começa assim, depois dá pra editar essa parte. E nós não batemos como empresa meta. Então, nós não teríamos um variável, porque nós não batemos aquela meta. E ele ficou tão incomodado, e ele foi contando aquilo no discurso, e ele se emocionou. E ele disse assim, nós não batemos, e nós não teríamos, mas a gente vai dar um jeito. E a gente vai ter, ainda que seja pouco, mas a gente vai ter esse variável. E aquilo falou muito comigo, com os meus valores, e me marcou, porque eu falei, nossa, eu quero trabalhar com esse cara.
eu quero ficar perto dele. É essa pessoa que eu quero ter como referência na minha vida, porque os valores que ele mostrou ali conversaram com os meus valores. Bom, depois de 20 anos eu posso dizer que é verdade, né? Tá vendo? Opa, falei. O tempo. Então, é muito mais sobre o que a gente faz do que o que a gente fala. E eu percebo isso, que é um erro comum das empresas. Eu coloco lá diversidade nos meus valores, mas eu não sei lidar com um ambiente diverso. E aí, eu não faço diversidade na prática, mas eu coloco lá, porque é bonito e tá na moda. Então, a gente precisa entender, a gente falou do jovem, né, dele, ele não sabe ainda direito Tem quem muita ele empresa é. fake. A empresa ela tem uma persona. Ela fez uma consultoria para ter uma imagem de boa empregadora. Aí o cara entra, vê que trabalhar lá não é legal. Ah, mas por que eu fiz? Mas nem tudo é marketing nessa vida. No momento você tem que entregar, É. né? Ó, é o seguinte, a história tá boa, mas eu acho que vai ter que ter segundo episódio do tema. Boa, concordo. E pro segundo episódio, eu já vou deixar a pergunta engatilhada aqui. Eu quero saber a história da mentoria e o que a gente faz na empresa, tá bom? Pra gente poder reverter essa história aí. Fechadíssimo. Vamos para teoria prática para fechar esse bloco? Vai lá. Pode ser? Então, assim, pessoal, como a gente tem um tempo limitado, o papo tá bom, mas vocês não têm a vida toda para ouvir aqui esse podcast. Então, a gente queria um case, começando por você, Nath, que você contasse um case de transformação e que envolva a tal da geração Z. Conta pra gente um que você acha que é bacana, vale a pena dividir Eu com o acho que eu público. posso Acho que a gente pode mudar o nome do quadro. Pode ser assim, na fogueira, como é que é? Colocou o cara na fogueira, qualquer coisa assim. Se vira nos 30! Exatamente, conta aí. Tira o alvo. Eu vou pegar esse mesmo exemplo de uma empresa que eu trabalhei, que era uma empresa de jovens. A gente estava até batendo um papo lá fora. Eu tive muita dificuldade quando eu entrei na empresa, porque eu sempre trabalhei em empresas mais conservadoras. A Leme foi a mais flexível que eu trabalhei até então, mas depois que saí da Leme, voltei para empresa Mais de mercado tradicionais, financeiro. Muito conservador em tudo, na maneira que falava. Então, tinha uma hierarquia muito distante. Encontrava o dono da empresa, não fazia nem contato visual, meu Deus do céu. Né? E aí, eu fui para uma startup. Igualzinho. Não, eu cheguei e falei, o que eu tô fazendo aqui? Falei, que é isso, gente? Quando é que eu vi uma moça entrando na empresa de short? Falei, o que ela tá de short na empresa? Vi o pessoal tomando cerveja na empresa. Como assim tomando cerveja, né? Dentro da empresa não pode. Fumando o Vape. O pod. Isso aqui é lá. outra coisa aí, né? Deu medo agora. Ai do céu, né? Depois eu conto essa outra parte aí. Eu tenho uma dessa também. E foi uma empresa que tinha, de novo, um propósito muito claro. E nós conseguimos trazer pessoas que estavam tão ligadas a isso, que isso fazia tanto sentido, isso começou a fazer tanto sentido na minha vida, que a gente... eu estava conversando com o Sidney, que naquele momento, para 20 pessoas ali na empresa, tá tudo bem. E aí a gente foi crescendo. E a gente continuou com a nossa essência, mas algumas coisas a gente foi restringindo. E a gente conseguia ainda assim trazer as pessoas que tinham a ver com o nosso propósito, porque estava muito claro isso. Então, eu acho que esse é um grande case de sucesso na minha carreira, sobre como você leva o propósito verdadeiro, genuíno, não é o fake, né? Porque não é sustentável. O fake não dá muito tempo. Dá certo, mas a gente precisa assumir a nossa identidade como empresa, e isso é cultura. É uma empresa de educação, que foi educação corporativa, foi de 0 para 300 colaboradores em 2 anos. Quando eu entrei tinha 20, eu fui número 25, 26, e em 2 anos depois, eu fui o primeiro RH da empresa, então a empresa não tinha RH, foi para mais de 300, eu saí tinha 320, 330 pessoas, e assim, com uma rotatividade super baixa, produtividade alta, as pessoas, elas queriam tanto construir, mas esse é um ponto legal, porque qual é o ciclo da empresa? E mais do que a identidade, também precisa entender qual é o ciclo, porque era uma empresa que estava no momento de construção, a gente não tinha histórico, precisava construir. Eu não tive um RH antes de mim, eu não sabia como, as pessoas não entendiam na empresa como que era para fazer um processo. Eu chegava, tinha uma pessoa sentada, eu falei, ué, quem é essa pessoa? Começou. Foi como começou? Não passou pelo RH? Então, eu tive que criar um processo uma relação de confiança para eles entenderem o papel do RH, e não foi de um dia para a noite. Foi uma construção. E essa geração, né? Uma geração ansiosa, uma geração isso. Eles entenderam e funcionou muito bem. Eu era uma das mais velhas da empresa.
Legal. Não, boa. Eu já fui a barba branca também da Aí, mesa. Isso, falou a barba, podia ter falado do cabelo branco. Né? Só pra gente... Cabelo branco, ela não vai falar Não, nada. nunca, rapaz. Se falar que tem uma raiz por fazer ali, ó. Claro que Terceira Guerra Mundial começa aqui. Só pra gente fechar esse bloco aqui, a gente queria fazer uma pergunta mais intimista pra vocês. Ah, eu não vou contar um case? Então, no próximo bloco. No próximo você conta pra gente. Um case que eu tava com um case armadinho. Olha! Aqui, viu? Não, mas é só pro povo Então, assistir o próximo próximo. bloco. Fica com a gente Tem um aí. case muito legal de Legal. geração Z que fez o que tinha que ser feito e os outros só atrapalharam. Mas eu conto. A gente queria saber o seguinte, quem são vocês além do crachá, começando pelo Sidney, por que você escolheu fazer o que você faz? Que eu acho que esse tipo de resposta nutre independentemente de geração. O que te mobiliza a fazer o que você faz? A gente quer entender assim você, até para servir como fonte de inspiração para outras pessoas aí. Eu posso falar isso de maneira de brincadeira. Eu já tenho bastante tempo de vida profissional, já tenho mais de 40 anos. E quando eu comecei, eu era aquele jovem atrevido que questionava tudo, que era ansioso, que só queria resolver, queria crescer muito rápido na carreira. Tive o privilégio de subir rapidamente. Nessa época você ficava anos na empresa, né? E eu fiquei muitos anos numa empresa, subi muito rápido, cheguei na diretoria. Isso foi muito legal, mas eu era o Y da época, ou o Z da época. E uma coisa interessante é que quando você corre bastante, os holofotes ficam em você, pro bem e pro mal. E aí a geração Z agora está no holofote. Por isso que a gente presta muita atenção. Fica uma questão em cima disso. Eu tive o holofote em cima de mim por circunstância, por ambição, por qualquer nome que queira dar, até por imaturidade em algum nível, tá? Mas eu me lembro de uma pessoa que falou para mim, mereça esse holofote. Porque se você fizer bobagem, todo mundo vai saber. Então, tente não fazer tanta bobagem. Isso ficou marcado para mim. E nesses anos posteriores, depois que eu passei toda a minha trajetória executiva, depois empresário, eu decidi, sim, ajudar jovens. E foi aí que eu comecei uma trajetória de dar direcionamento, como me deram lá atrás. Então, a minha motivação hoje é de mentoria, não só de jovens, eu continuo fazendo a mentoria da geração Y, é que ela já ficou mais velha, né? Mas, então, não tanto assim. eu disse mais velha, não disse que ela está velha. Uma coisa que me motivou bastante foi estudar esses aspectos da relação com o trabalho. As pessoas mudaram as relações por conta de todo esse cenário que nós estamos falando. A relação é diferente. E aí o meu empenho é como que a gente faz para que o jovem demonstre todo o potencial dele. Então a minha motivação, tanto no crachá, fora do crachá, longe do crachá, é justamente tirar o melhor do jovem, dando para ele uma oportunidade ou dando para ele um empurrão que ele precisa. Quase que assustadoramente se vira, sabe? Não, é assim, mas você sério. não sabe por que eu e o Renato... Por causa do outro podcast que a gente fez. E falava do Se Vira. Tem uma... depois então a gente põe aí em algum momento do podcast, tem uma fábula da águia, hein? Eu posso falar aí da onde vem o Se Vira, tá bom? Legal, Se Vira é um bom valor para as empresas. Se Vira. Não, mas tirou do jogo. O Se Vira meio que saiu do jogo, parece agressivo. Você falar pra alguém, se vira. Tô com problema, tô com dificuldade, chefe, tô mandando deixa eu notar. mensagem. Como é que fala agora, então? Se vira. Não, continua sendo se vira. O problema é que a gente tá tirando do repertório o que faz com que o mais jovem perca um pouco da possibilidade do aprendizado de valor, que é o que você colocou. Não se aprende tanto mais o que é valor. Porque quando eu tenho que me virar, eu tenho que achar recurso dentro de mim. Se eu não tenho, eu tenho que correr atrás. Mas se eu não preciso buscar recurso dentro de mim, porque o cenário, de alguma maneira, passa a mão, resolve, tira a minha responsabilidade, eu perco o se vira. A gente começa a ter uma fragilidade de profissionais. Então, eu não diria que o jovem da geração Z hoje, ele é um jovem menos competente. Eu diria até que em vários aspectos extremamente mais competente, inclusive de jovens
de outras gerações. Só que ele tem um probleminha, fragilidade. Ele é mais frágil diante de um cenário mais complexo, que parece um paradoxo, mas a gente vai falar. Pais como esse que vos fala, protege tudo, é assim Não que protege, acontece. prove. Tem uma provê. frase. Mais dificuldade, com frustração. E não fala se vira. Não Parece fala. que é ruim falar Ou se fala vira. Você daqui tem pra filho. fora, você tá tem entendendo? filho. Fala, se vira pra mim que eu resolvo. Então, vira pra minha direção. Pra mim, traz aqui que você se Tem um vira. amigo que ele fala que tempos difíceis formam homens fortes, Isso. né? E acho que é um pouco disso. Mas esse negócio de... Termina que eu vou falar o meu aqui. Tá bom, mas assim, só deixar. A gente tá com uma geração, sim, mais sofisticada, com mais inteligência, justamente por todo esse cenário de superestímulo. E sim, a gente fica assim, fantástico. A gente olha e fica... Uau, eu sei que naquela época eu era mais um otário nessa idade, né? E as crianças estão nos surpreendendo. Mas esse é um problema, porque faz com que a gente fique encantado e a gente não vai falar se vira. E isso faz com que ele fique frágil. E eu gosto de deixar registrado. Nós não estamos falando de competência, nós estamos falando de fragilidade. Fragilidade é quebra à toa. As gerações gostam de dar nome. Um nome bacana para dar para essa geração Cristal. Ela é mais bonita que a nossa geração, que era Copo Nadir Figueiredo, né? Que cai lá, quica, que não quebra. Precisava de umas 8 quicadas para quebrar. É Cristal. Cristal é mais bonito, mais delgado, é mais refinado, mas Precisa de mais. quebra fácil. Tá certo. Quebra fácil. E você, Nath, o que te motivou a trabalhar? Quem é você além do crachá para fazer o que você faz hoje? Vocês poderiam responder melhor do que eu. Eu sempre fui muito apaixonada por pessoas. Sempre gostei de gente, sempre acreditei no ser humano. E quando eu participei do meu primeiro processo seletivo profissional, eu trabalhei em outro lugar que foi mais caseiro, assim. E aí, quando eu vi a atuação do RH, eu falei, poxa vida... Eu queria fazer isso na minha vida. Eu gostei disso, de conversar com as pessoas, de conhecer as pessoas. E aí, eu entendi que, com o tempo, o que eu fazia... A Ethos nasceu por isso, né? O que eu fazia em um lugar, em uma empresa, eu entendi que eu poderia fazer isso de um jeito escalado. Eu não só na minha vida profissional, mas na minha vida em todos os sentidos, eu sou muito ligada no desenvolvimento das pessoas. Sou voluntária de abrigo. Há 11 anos, eu percebo que ali é um lugar que me faz muito bem. Porque a gente acha que vai dar e, no fundo, a gente recebe, a gente aprende muita coisa, valoriza muita coisa. Inclusive, meu filho vai comigo. O Davi, eu sou mãe do Davi, ele tem 11 anos, suspeita. E uma coisa legal, Sidney, que você falou e que eu vejo no meu filho é o quanto o esporte tem forjado o meu filho a ser uma pessoa melhor. Assim, ele faz jiu-jitsu. E aconteceu um negócio, vou contar rapidinho aqui, que eu sei que a gente tá com o tempo estourado. Eles têm os graus de presença e eles têm os graus também, na metodologia deles, tem os graus de presença, né? E eles têm os graus de comportamento, que são os graus coloridos. E cada cor tem um significado. Então, tem o vermelho, que é das notas escolares, o verde, que é de hábitos saudáveis e tal. E aí, eu tenho uma moça que trabalha na minha casa. E ela lava, passa, cozinha, faz tudo, né? Ajuda em tudo, porque pelo nosso tempo e tal, ela facilita a nossa vida. Então aquelas fotos no Instagram não são suas de comida, São, né? sim. Olha como a gente pega as coisas. Só de domingo. E aí, um dia eu percebi que ela tava cortando a carne dele. Eu falei, por que você tá cortando a carne dele? Ela falou, ela nem não pensou nisso. Eu falei, não, ele tem que cortar a carne dele, inclusive ele tem que lavar o prato dele. Eu não posso deixar ele ser dependente nesse sentido, né? Enfim, aí ele foi melhorando em algumas coisas que a gente não percebia e o esporte tem ajudado. E aí um dia ele desceu, acabou a aula, ele desceu e aí o professor começou a brincar, a conversar com ele. E aí eu falei que ele não arrumava a cama. E aí o professor falou pra ele assim, não, você não arruma a cama? E aí ele falou, a Josi arruma. Aí ele falou assim, então você vai começar a arrumar a sua cama. Aí ele falou,
se você não arrumar a sua cama a partir de agora, eu vou tirar o seu grau. E aí ele ia ter consequência daquilo que ele tinha conquistado. Porque é um orgulho ter o grau. Nossa. E ele voltou chorando do treino. Ele, eu vou perder meu grau, mãe. Filho, eu tô contando, desculpa, tá? E aí ele falou, eu vou perder meu grau. Ficou muito chateado. E eu falei, filho, você vai escolher se você vai perder o seu grau. E tem governança, né? É você que escolhe. Você quer continuar com o seu grau? É só você ter o comportamento. Eu não vou mentir. Se você não arrumar a sua cama, se você não fizer as suas tarefas, eu vou falar a verdade. E aí, ele melhorou muito. Inclusive, as notas escolares, né? Tudo, ele tem melhorado. O esporte é maravilhoso, né? Porque disciplina. E no próprio tatame, o respeito pelo outro, se eles deixarem um chinelo bagunçado na beira do tatame, todo mundo paga a flexão. Se tiver um chinelo bagunçado, todo mundo vai pagar. Rapaz. Então, eles chegam, eles arrumam, um arruma o chinelinho do outro, porque senão paga a flexão. Eles já estão aprendendo como cobrir o rombo da Previdência. Roubaram lá, agora todo mundo vai pagar para... É assim, já tá... É a proxy da vida real. A atividade de esporte é que ela não tem Ctrl+Z. O Ctrl+Z talvez seja a coisa mais facilitada que nós gostamos. Quando você tinha datilografia, você tinha lá o branquinho porque... Deu uma erradinha. Você dava uma erradinha, mas o erro estava lá. Quando começou a surgir o Ctrl+Z parece que volta ao estado anterior, que não tem problema. Só que isso não dá no esporte. Não. No esporte, você fez uma manobra errada, levou um tombo. Você já levou o tombo. Não tem como voltar atrás. Tem como você melhorar para não acontecer. Daqui para frente. Aí só tem como aprender com os melhores erros da sua vida. Que aí é um pouco da ideia dos erros. Os erros, eles não são tão ruins assim, sabe? Desde que você aprenda. Então, acho que se eu tiver que me definir, eu sou uma pessoa apaixonada por gente, acredito no ser humano. Acho que o meu trabalho me proporciona trazer isso para o dia a dia das empresas. É o quanto os negócios funcionam quando a gente coloca as pessoas certas nos lugares certos e a gente consegue fazer ser bom para todo mundo, né? É isso aí. Emocionante as histórias de vocês, muito gostoso. Pessoal, agora a gente vai encerrar esse episódio, mas eu queria pedir para você dar uma moral para a Leme, votar na Leme no Top of Mind. A gente já ganhou algumas edições do Top of Mind de RH. Fomos a primeira empresa brasileira a ganhar na categoria consultoria para RH. A gente tem muito orgulho disso. E também acompanhe a Leme nas redes sociais, @Leme Consultoria, Rogério Leme Oficial, Renan Sinac. Tem muito conteúdo de RH para você. E no mês de julho, nós lançaremos alguns mini cursos gratuitos, inclusive com certificado. Cursos que certamente você pagaria uma boa grana para fazer por aí. E com a gente vai ser aqui, ó, na faixa. Antes de fechar... Para o próximo bloco, o contato deles. Por favor, deixem para o nosso público aqui as redes sociais de vocês. Natália, Nossa, agora eu fico confusa. Você esqueceu o seu nome, eu sei como funciona isso. Não, LinkedIn, eu tava pensando, eu vou falar LinkedIn ou Instagram primeiro, mas LinkedIn, Natália, com TH, Agustinelli, Agustinelli. E no Instagram é natnh.agustinelli. Muito bom. E você, Sidney? Qualquer coisa, pergunta pro Renan ali que ele indica. Pergunta pra mim que eu passo direto. Nós temos algumas collabs, inclusive. Tem collabs. Vai, só lá. O meu é mais simples. É Sidney Oliveira com D mudo e com I. Não é com Y, senão você cai lá na outra farpa. É sério. Então, Sidney Oliveira, no Instagram é Sidney Oliveira Mentor. No site sidneyoliveira.com.br. Mas eu quero deixar também para esse bloco, para você conhecer também o Instituto de Mentoria, que é onde a gente está fazendo todo esse movimento com os jovens. Então é institutodementoria.com.br. Em prol do futuro. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Acompanhe a gente no próximo episódio. Um abraço e tchau, tchau.